Bem, pessoal, eu me chamo Luiz, estou aqui com o Thiago, a gente já trabalha juntos há um bom tempo, se conhece desde a época da universidade, somos engenheiros civis. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa história. Eu acho importante a gente começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho de quem somos, porque a gente já tem aí, sei lá, 12, 13 anos formados na área de engenharia civil, e quando a gente trata de consultoria, querendo ou não, a gente quer ter um certo respaldo daquele consultor, né? A gente precisa ter no mínimo a confiança de que aquela pessoa vai de fato resolver meu problema. Quem é esse cara que está se dizendo que vai resolver meu problema? O que ele fez da vida até hoje que possa de fato garantir isso? Então eu acho importante a gente falar um pouquinho. E aí a gente é meio que conhecido aí por ter um canal no Instagram chamado Peritos em Campo, e há um tempo a gente está em parceria com Minha Casa Financiada, que eu pedi para o Thiago também se apresentar e explicar um pouquinho. Olá pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Todo mundo já bem servidos, já tomaram café aí também para aguentar o rojão de hoje? Já. Ei, tá sendo um prazer conhecer você pessoalmente, viu? Só por telefone, passando o sábado da gente falando sobre o teu caso. Mas vamos lá. Sai aqui da frente do retroprojetor. Eu me chamo Thiago Vilar, sou o segundo do Peritos em Campo, de acordo com o Cíntia, é Batman Robin, né? E eu tô com esse mesmo propósito, né? Junto com o Luiz, desde 2012. A gente tem uma história já com engenharia dentro do outro lado da moeda, né? Ser um engenheiro credenciado. Então, assim, essa barreira a gente sempre percebeu essa barreira entre construtores e engenheiros ou credenciados de bancos ou qualquer outra modalidade, que existia uma lona preta que não permitia que esse conhecimento fosse passado, e são duas peças de um motor só, tem que estar as duas funcionando bem. Então a gente tentou fazer esse elo, a pedido até de Diego. A gente teve um contato com o Diego em 2019, ministrando alguns cursos na plataforma, e quando surgiu esses cursos, que era para viabilizar, por exemplo, engenheiros entrarem como credenciado para banco, surgiu a possibilidade de, quando eles realizarem financiamento por eles mesmos, né, da construção, ele ter alguém que passasse essa informação do outro lado do muro. E aí nada mais conveniente ter surgido a gente que estava colado com ele e já acumulava aí anos e anos de experiência por esse lado. Se eu não souber alguma coisa, a gente vai buscar e vai tentar auxiliar vocês da melhor forma possível. Esse que surgiu a GPEC, né, Gerência de Engenharia, Processo e Controle da Qualidade, para tentar dar esse subsídio para vocês que são construtores, e na parte mais, com maior ênfase na parte técnica de engenharia, tá? Que é o que a gente domina mais. E aí só passar um pouquinho do nosso histórico, porque é importante vocês conhecerem que às vezes você sabe muito só de nome ou telefone, nunca nem viu em imagem, por exemplo, no WhatsApp, e a gente hoje está tendo essa oportunidade de se conhecer presencialmente, falar um pouquinho da nossa história e tentar ser um pouco mais sucinto possível para a gente dar sequência nas partes que lhe interessam mais, que é apresentar estudos de casos que a gente pode oferecer para vocês, às vezes a dúvida ou o caso que a gente vai apresentar para vocês. Vocês poderiam passar por esse problema e eventualmente vocês podem mitigar na raiz, né? Cortar pela raiz, sabendo que alguém já passou e resolveu de alguma forma. E aí fiquem à vontade também para tirar dúvidas quando apresentar os estudos de caso. Mas vamos lá. 2009, foi o ano em que eu e Luiz terminamos a faculdade, nos conhecemos no início do primeiro período na faculdade, e de lá a gente veio somando algumas especializações, cada um umas 4, Luiz acho que tem uma menos, 3, né? Então, sempre voltada para a parte de planejamento, para a parte de engenharia, auditoria, consultoria, muito mais essa parte consultiva da engenharia, para dar subsídio, deixar o negócio rodando bacana para quem está botando a mão na massa. A gente teve algumas experiências logo no início da vida profissional da gente, com obras públicas, né? Eu, inclusive, trabalhei em 2010 aqui em Recife, na execução de reformas do prédios antigos 60 anos, Correios, lá na Guararapes. Fui migrando, chegando em Goiânia, tinha alguns prédios com obras grandes, aquela Hemobras, né, com bom volume de concreto, obras que realmente trouxeram muito subsídio para mim,
na parte prática, que isso aí, alinhando com a teoria, é o melhor dos mundos. Nesse início de carreira também eu tive a oportunidade de ter uma construtora, acho que talvez num momento parecido com o que vocês estão hoje. A gente já tinha algumas ferramentas de financiamento, mas a gente tinha muito mais o hábito de fazer construções e financiar depois de prontas. Então, eu já tive um outro sócio na época, essa sociedade não deu certo, né? Meio que quebrou. E também tive muito aprendizado com isso, né? A gente percebe que falhou muito na época, principalmente na etapa de gestão. Teve muito problema pós-obra, que é uma questão que a gente levanta muita bandeira. Depois disso eu me debrucei a estudar muito a questão da engenharia diagnóstica e o quanto é importante a gente entender que tudo tem um processo correto para ser seguido e que se esse processo não for seguido vai causar patologia lá na frente e isso vai ser custo que vocês não estão colocando, né, no planejamento de vocês. Quem é que está pensando aqui em gastar algum centavo depois que entregar a obra? Ninguém, né? Então é muito importante ter essa questão. E além disso, dessas construções residenciais, também atuando muito obra pública, trabalhando em alguns órgãos públicos como prefeituras, aprovações, fiscalizações. Isso foi dando uma experiência, né? Desde obras de infraestrutura, como parte de drenagem, esgotamento, pavimentação. Então a gente vai lidando com vários tipos de obras diferentes e que cada uma, se você for ver, uma obra de uma construção residencial, ela é um pouquinho de tudo isso, né? Ela vai envolver um pouco da pavimentação, um pouco da drenagem, um pouco das instalações. Então, hoje, graças a Deus, a gente, por conta dessa bagagem, a gente consegue ter uma visão macro, né? Uma visão multidisciplinar das construções. Isso é bom também que cada um com o tempo, caso não tenha interesse, que tenha alguém na empresa de vocês que possa dar esse subsídio técnico, ou que vocês valorizem. O que eu vejo muito preocupante na construção civil é que poucos valorizam o profissional em si e acaba tendo problema lá na frente. E aí prejudica não só vocês, mas envolve já uma terceira família, que seria a pessoa que está comprando, que fica tendo problema. A gente lida muito com perícias judiciais, a gente atua muito como perito. O que a gente vê de problema de prédio com 1 ano de entregue, já judicializando, porque cheio de fissura, cheio de infiltração. Imagina a bronca que se gera, né, em cima do nome de uma empresa, em cima do nome de um profissional, e envolve também o cliente, né, que passa muito tempo, vai passar uma vida pagando um imóvel que já nasceu com problema. Isso é um ponto interessante que você levantou e me fez pensar em outro. Existem problemas que são inerentes, o Luiz estava querendo citar aí, foi uma deficiência de projeto ou deficiência da execução. Mas existem outros casos que ainda assim é interessante para vocês que são construtores, e o Luiz está falando, a marca é a sua propaganda. E a propaganda negativa, quando ela é falada, ela tem um impacto, acho que umas 10 vezes de uma positiva. Você fala 10 vezes coisa boa da sua construtora, mas se um falar uma coisa ruim, às vezes esse impacto na negativa recai mais, tem mais influência do que um positivo. Aí tem casos que a gente vai fazendo mais um adendo na parte da diagnóstica, que eu vejo que as construtoras, de fato, estão acobertadas tecnicamente, mas legalmente não ficam. Por quê? Falta um manual do proprietário, não foi passado, falta algum detalhe que o cliente na ponta não foi passado. Então, essas coisinhas que a gente tinha, porque eu e Luiz sempre foi muito pelo lado prático, e terminou enveredando, somando com muita teoria também com as especializações. Então a gente consegue ter a visão dos dois lados, tenta fazer o máximo possível disso aí. Então, por muito tempo, quem ficava direto na prática, botar a mão na massa, achava que era um desperdício você investir numa entrega de um manual, que é extremamente barato. Manual é mais barato que projeto, manual de proprietário e manutenção. Então, essas peças técnicas que teoricamente são negligenciadas, é o que pega em muitos casos que a gente analisa, vai ser assistente técnico para a justiça ou não judicializando, porque a construtora perde porque não ofereceu. O cara é médico, eu conheço
eu sou ortopedista, eu vou conhecer todo o que você tiver quebrado, eu vou dizer o que você tem que fazer, como você tem que recuperar. Agora, eu não sei que tem uma caixa de gordura que eu tenho que fazer uma manutenção nela. Então, é só um adendo, não é o foco da gente aqui, mas como veio à mesa aqui essa informação, é bom passar também. E aí, isso aqui que a gente estava falando, 2 tópicos, é base. Teoria, parte de especialização, prática, vivência e obra, é base da história profissional da gente. Mas isso aqui é o mais importante para vocês, a prática. Desde 2012, a gente já enveredou, foi quando a gente voltou a ter um contato até mais próximo, assim como sócio ou parceiro, porque a gente tinha uma empresa só aqui em 2012, e aí a gente voltou e a nossa visão para a área de credenciamento junto aos bancos. E aí não é só avaliação, tem vários outros segmentos, vistoria, análise, inclusive de danos físicos, problemas que acontecem lá. A gente, como tinha acervo, a gente conseguiu abarcar essa área também. Isso aqui trouxe muito subsídio para a gente hoje estar proporcionando uma melhoria para vocês. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas. Aí muita gente pensa que é obrigação sua eu dominar a área de planejamento, a área de comercial, como tratar com o cliente, a parte técnica de engenharia. Isso aqui, velho, é o seguinte, hoje o tempo é a moeda mais cara e escassa que a gente tem. É o nosso tempo. De todo mundo, o meu, o seu, qualquer um, o maior ouro, tesouro da gente é o tempo. Então, assim, se eu não tenho aptidão para elaborar um projeto, por que eu vou perder tempo, fazer 30 horas de dedicação da minha vida para essa moeda aí, em querer fazer um curso ou algo que vai me propiciar elaborar projetos? Se eu sou especialista no comercial, eu sei lidar muito bem com o cliente. Eu quero gerir obras, eu quero incorporar, eu vou fazer isso e vou delegar algumas outras atividades que não é a minha praia. É muito normal isso aí. Mas a gente às vezes tende, por orgulho, pensar que isso aí é errado. E é nessa que a gente não consegue escalonar nenhum serviço da gente. Então, foca no que você acha que você é bom, que você tem a oferecer de melhor e delega, paga para isso, para outras situações. Se está achando o custo muito oneroso, aprende. Mas tenta pensar que você agora vai dedicar 1 hora. Eu poderia ter dedicado 10 horas para fazer captação de cliente, eu sou muito bom, com 10 horas de captação de cliente eu pegaria no mínimo 2 obras de 4 milhões. É melhor eu dedicar esse tempo para captar cliente ou dedicar esse tempo para elaborar uma peça técnica ou algo do tipo. Só um comentário, tá, pessoal? Então a gente veio, não tinha exclusividade com nenhum banco, então a gente veio bebendo da fonte da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, Brasil, na época FHE também, BNDES, que a gente entrou agora, está aguardando ainda as primeiras demandas, entre outros bancos, a gente presta serviço para todos eles aí. Em 2018, a gente já percebendo algumas dificuldades, né, em contato direto, como a gente veio migrando, ampliando nossa área de atuação. Em 2012, o edital era 2 anos, qualquer banco desse aí, então a gente não sabia o que estava enfrentando do outro lado, ficou um pouco mais receoso e trabalhou numa área de atuação pequena, dentro mais da capital, aquela região. Depois, teve mais em 2014 um outro edital, ele disse, não, vamos ampliar, Luiz, veio com a ideia, disse, será que a gente vai fazer o que ninguém quer fazer e buscar em 500 quilômetros de distância, numa cidade lá na ponta, e Luiz teve esse insight e disse, vamos entrar, Tiago, porque a gente só vai saber se chegar lá. Aí pronto, muita gente não podia dedicar tempo ou não queria se deslocar, é uma loucura passar 2 dias fora de casa. E aí esses 2 loucos entraram nessa onda e realmente foi buscar a fonte lá, a fonte da mina era lá. Então a gente ampliou para o interior do nosso estado e depois a gente ampliou para vários estados, que hoje tem 10 na empresa do Luiz, 6 na minha empresa. Então a gente atua até no Rio de Janeiro com engenheiros responsáveis técnicos também lá. Isso aí deu uma bagagem para a gente. Em 2018, abri uma empresa em consultoria. Um grupo, na verdade, que abarcasse a minha empresa, abarcasse a empresa de Luiz e de outros parceiros também. E aí é onde entra. A gente trabalha exclusivamente com projeto, tinha expertise em projeto. Não, a gente teve uma equipe para montada dentro do escritório. Então colocava uma equipe para elaborar projetos. E por que veio isso aí? Veio das dores que a gente percebia
dentro, em especial nessa área que ninguém queria ir, lá para o interior do estado. Porque o conhecimento, a abundância, vamos dizer assim, a quantidade de profissionais da área técnica, né, engenheiros e arquitetos, era escassa. Era mais escassa que hoje. E aí o pessoal tinha uma necessidade, por exemplo, eu não sei elaborar um projeto, eu não sei elaborar, na época não era PCI, uma PFU ou algo do tipo, qualquer peça técnica, para apresentar lá. Ou então, vim fazer uma obra, Luiz lembrou numa reunião que a gente fez essa semana de um caso, nessa cidade, Cajazeiras, é interior da cidade da gente, que o cara estava com uma via, não tinha drenagem, foi reprovado. Ele não sabia o que fazer. Eu sei tocar obra, eu sei como... O cara construía casas e casas nessa cidade. Mas, bicho, eu não sei o que eu posso fazer aqui para me defender, porque aqui está dessa situação. O que é que a gente pode fazer? Trabalha dessa forma, elabora uma peça técnica, assim, depois de alguma intervenção, para esse caso precisou de intervenção, alguns não precisa, realmente é uma justificativa que você vai bater. Um técnico fez uma negativa para você, um outro técnico deve responder. Estão em pé de igualdade em nível técnico, né? Então, vamos ver se realmente existe concordância com o que ele está falando e concordância com quem esse está falando. Se for, muita gente acaba ficando um pouco confuso, porque não sei se vocês já ouviram falar, mas a fama que a Caixa muda a regra toda hora e tal. Então, às vezes, o cara está lá construindo já há algum tempo, num determinado loteamento, e aí o caso desse cara lá começou a exigir linha d'água, né, na rua, meio fio com linha d'água e tal. E aí, como é que faz? Então, a gente, muitas vezes, contestar. Ou então, o cara, de uma hora para outra, recebe a notícia que o loteamento em si não financia mais naquele loteamento. Acontece também com muita frequência. Simplesmente o banco fala, nessa região a gente não financia mais. E aí, por quê? Essas decisões geralmente são tomadas de forma generalistas. E o papel da gente é mostrar que, por mais que aqui tenha 2.000 lotes e que realmente aqui nesse loteamento exista esse tipo de problema, mas no lote da Cíntia não tem. E eu vou provar para você que você não deve tratar o lote dela de forma generalista. Então, a gente são essas defesas que a gente precisa ver caso a caso, porque de fato a gente percebe que muda muito a regra, muda muito a questão de infraestrutura e a gente tem que estar ali verificando. E não é um atrito. São duas situações que você se depara quando tem uma negativa dessa. Ou eu tenho que me calar diante da situação, senão vai ser pior para mim, a rebordose depois ele vai ficar marcando. Nem sempre é isso. Ou a segunda situação que é aquela, velho, eu estou entendendo o lado dele. O cara, vocês têm que entender que o lado do engenheiro credenciado, ele é um funcionário que está prestando serviço para o banco. E como tanto, ele tem um contrato. Ele deve seguir esse contrato. Se está generalizando que aquilo não é permitível, no caso que o Luiz falou, no lote de Cíntia, dentre 2.000 lotes, esse não tem essa objeção que está tendo. Porque os porquês do porquê não ficam claros. Às vezes nem para os credenciados, mas eles precisam de subsídio. Eu vou botar o meu em jogo, eu como minha empresa, botar o meu contrato em jogo, em detrimento da viabilização do processo da Cíntia. Não vai fazer. Então, assim, o que é que ele precisa para isso? Se você me comprovar tecnicamente que essa situação está assim, por mais que eu esteja vendo, eu vou ter uma parte técnica que eu vou anexar, o banco vai ter a ciência, e aí eu viabilizo. Eu não tenho interesse, o engenheiro credenciado falando, eu não tenho interesse nenhum de prejudicar você, mas também não quero me prejudicar. Então, assim, não precisa chegar... A situação de você fazer uma defesa técnica, ela não precisa ser conflitante, é isso que eu estou querendo dizer. Você pode apresentar subsídio para que o engenheiro credenciado se embase numa situação de uma auditoria, porque as auditorias são feitas de forma aleatória. Então, por que você aprovou o imóvel se está dizendo que o loteamento dos 2.000 lotes não é permitido? Não, eu aprovei porque essa objeção que vocês criaram não existe lá e elas anexaram esse documento. Aceito? Acabou, se passou. Para o banco, ele não está fazendo favor para vocês, não. Eles estão viabilizando um processo que é benéfico para eles também. Então, assim, não vão botar critérios se o risco dele também for minimizado. Então, vamos passando aqui.
Depois de 2018, a gente falou de 2019, uma parceria com a Layout Cariello. A gente conta com mais de 3 mil alunos, provavelmente, na plataforma. A última atualização que a gente tinha visto foi isso aí. Nessa área, a gente falei sobre avaliação, o Luiz falava sobre perícia, entre outros cursos agora, que dá um subsídio para quem é engenheiro, para quem quer construir, assim, cada um na sua expertise dentro da plataforma. E graças a Deus foi uma parceria muito boa nesse sentido, porque a gente está conseguindo ajudar, encaixou muito bem a visão da gente, que a gente entrou aqui, como eu queria avisar vocês, em 2018, a gente entrou uma necessidade de quebrar ou ajudar quem estava do outro lado. Por quê? A gente não sentia vontade em negar o teu imóvel. Vou negar teu imóvel, o cara tinha casos de ameaça, inclusive de morte do engenheiro credenciado, vários. Prenderam o cara dentro do banheiro, inclusive. Teve um caso disso aí. Prenderam o cara e disse, olha, só vou soltar você, engenheiro, quando você liberar meu imóvel. Juro por tudo que é mais sagrado, que aconteceu isso aí no meu estado já. Sensacional a ideia, cara. Hã? Ideia sensacional. Sensacional a ideia, tá vendo? Pois é. Ele já ia acho que no segundo ou terceiro imóvel, e já conhecia da fama do jeito de negar muito. Aí os caras ficou pé da vida, trancou o cara lá. Se ele tá solto é porque ele tirou, né? Até agora eu não sei se ele saiu do banheiro, né? Eu não sei. Mas aconteceu de fato. Então, assim, a gente entendia que esse lado era ruim para a gente, é ruim para todos os envolvidos, para o construtor, para o cliente, para o banco e para a gente não sentia vontade, porque o nosso benefício é o negócio girar, mas que gira de forma redondinha para todo mundo. E aí encaixou muito bem com a visão de auxílio também, né, financeiro deixado de lado, mas o auxílio que Diego propõe para você dar o primeiro passo, sair da inércia de uma atividade que você hoje está pretendendo fazer, mas não sabe nem como dar o primeiro passo. Então as formações são escassas, espalhando as formações como a gente vem fazendo, como o Diego vem fazendo, acho que a visão ficou bem alinhada. Formado em 2020, a GPEC, que é a Gerência de Engenharia, que hoje está atuando diretamente com auxílio para vocês, construtores, em casos particulares ou casos genéricos, para quando for o caso. E a gente vai trazer alguns casos, vai falar muito sobre isso aqui agora, com o passado, das corredas das apresentações. Em 2021, nos tornamos, a mais recente etapa da gente aqui, que interessa para vocês, nós tornamos licenciados por Minha Casa Financiada, dentro do estado de cobertura da gente, que é o estado da Paraíba. Eu, o Luiz, e a Vanessa também atendendo. Vanessa Dias, acho que vocês conhecem. Ela é construtora. Quando a gente se propôs a tentar dar um suporte para vocês de forma individualizada, né, que a grande maioria dos casos é muito específico, então não dá para a gente ter uma visão geral. Então, como o Diego fala, resolve lá com o Luiz. Então, quando o cara entra em contato comigo, cara, tal documento é aceito, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo? Tento ajudar, só que tem coisa que é muito específica. O meu caso foi negado, o cara avaliou muito abaixo do que eu esperava, como é que eu faço? Então, a gente vai tentando ajudar de algumas maneiras. E hoje a gente percebe que a gente possui 3 principais atividades ou dificuldades ou dores que os construtores têm, tá? E a gente dividiu dessa maneira aqui. A gente consegue atender vocês com a pré-análise documental, com uma consultoria especializada ou com a defesa técnica, a gente vai explicar cada uma delas para vocês, tá? O primeiro seria a pré-análise documental. Então, quando a gente se depara com um construtor que ele está iniciando, ele ainda nunca rodou um processo de financiamento, nunca executou uma obra, já está com o cliente, né? Tá seguindo ali as aulas e está tentando dar andamento na sua primeira obra, a gente percebe que ele ainda está muito imaturo, tem muita dúvida ainda. Quando vocês assistem às aulas lá, geralmente as aulas são preparadas para passar informação de modo geral. Mas é quando você vai para a prática, que vai se deparando com as situações específicas, vão gerando certas dúvidas. Então, esse tipo de atividade, ela vem para o seguinte:
Luiz, eu estou tentando fazer a minha papelada aqui e eu queria que você fizesse uma pré-análise. Queria saber se está tudo ok para que eu não submeta isso agora ao banco e pode ser que tenha erros, então vou ter mais gasto, vou perder mais tempo, vou ficar frustrado, vou frustrar o meu cliente. Então, seria a gente fazer meio que uma pré-análise documental. Nesse caso, a gente precisa que você nos envie... Uma coisa muito importante que às vezes manda até certo, mas manda cortado os documentos, né? Aí, por exemplo, o correspondente não aceita, porque tem que mandar a caixa depois, né? Aqui manda até vezes manda certo, certo data, mas manda cortado. A gente tem percebido muito isso. O Grimaldo sabe muito dessa parte do que chega de documentação lá, né, para ser aprovada e encaminhada lá no CCA. E a gente, por outro lado, teve até com a GPEC um acompanhamento em função disso, né? Quando principalmente o pessoal comprava os leads, a gente tentava dar um suporte para tentar melhorar, ajudar a concretizar, porque a compra do lead não necessariamente implica na contratação, né? Tem ainda um caminho a ser seguido ali e a gente ficava de perto tentando acompanhar. E acontece muito isso da documentação ou as informações virem muito particionadas. Então, o construtor vai nos enviar tudo que ele tiver desenvolvido nesse período para que a gente possa dar uma analisada. E você, por coincidência, comentou sobre o Gustavo, eu trouxe aqui o estudo de caso dele. Foi um estudo de caso bem interessante. Tá no celular aqui. Né? Ele estava precisando de vários apoios, né? Era a primeira casa. Isso, exatamente. Ó, Luiz... Essa necessidade de explicação aí do metro quadrado mais caro, né? Não era necessariamente esse tipo de ajuda que ele precisava. Ele queria fazer um anticrise, no caso, ele vai construir no nome dele para poder vender. Ele estava também se deparando com a primeira construção, tá? Já estava com uma parte de terreno quitada, se não me engano. A aprovação, ele já sabia que tinha uma renda de 633 mil. E aí também aquela história, 100% dos construtores querem zerar a entrada. Quem aqui não quer zerar a entrada? Todo mundo quer. Mas poucos, eu percebo, que sabem fazer isso de forma a convencer o engenheiro. Você tem que ter um embasamento para saber fazer isso. Então, era um interesse dele. Luiz, se eu conseguir jogar com que o meu 100% seja os 80% do banco, eu preciso que a PCI chegue nos 791. Beleza. Área construída, 220 metros quadrados, a ideia dele é tentar vender isso aqui por 1 milhão, um pouco mais, um pouco menos, para poder ter o lucro, né? Ele vai investir isso aqui, na verdade não é nem dinheiro dele, vai investir o dinheiro do banco. E queria zerar a entrada, antecipar as parcelas, tentando chegar aí nos 20%, conforme o branco. E ele ainda pediu mais uma coisa, que eu achei muito interessante. Ele falou, Luiz, eu sei que a PCI é um documento meio forçado, né? A gente coloca ali alguns números, esses números não representam muita coisa e tal. Eu queria entrar na minha obra sabendo de fato quanto é que eu vou gastar. Eu sei que o orçamento a gente não vai acertar, né, na veia, mas eu também não quero achar que a PCI vai refletir isso, que a PCI é uma conta de chegada. A gente tenta chegar ali nos 791, mas e aí, vai gastar 700, vai gastar 900, quanto é que vai gastar? E aí a gente vai preparar esse orçamento para ele, com base nos projetos. Ainda assim vai ser um orçamento paramétrico. Ele inclusive falou que estava recebendo essa semana projeto estrutural, aí vai mandar, a gente vai analisar, então vai passar para ele uma planilha muito mais realista do que a PCI. Então a PCI a gente entende que é um documento que vai para a Caixa e aí ele vai botar debaixo do braço um orçamento para poder iniciar a obra tendo um pouco mais de certeza do que vai executar, né? Ele na mão dele um orçamento de ICF, dessa casa inteira. ICF, né? Na mão dele. Pois é. Então o que acontece? Será que é o orçamento da obra, do projeto? Sim, também. Nesse caso dele, ele pediu para fazer. ICF, eles vão fazer tudo que é convencional. ICF. Isso. Ele está me entregando um projeto estrutural em concreto armado. Eu tenho um cliente que já está com todos os projetos, ele me contratou para fazer a obra dele. Certo. Eu posso pegar toda essa parte de documentação, eu posso jogar para você, Isso. você vai passar o orçamento, você vai fazer o serviço de orçamento, de lançamento de crédito. Isso, porque a PCI muitas vezes não, quase na totalidade delas, ela não vai representar de fato o que vai ser a obra, porque a gente faz as coisas para poder chegar.
Aí eu, por exemplo, Luiz, eu nunca fiz uma obra. A preocupação dele era essa. Pô, Luiz, eu vou pegar 600 e poucos mil com o banco. Eu faço essa obra? Eu não faço? É suficiente? Não é? Porque a gente está fazendo uma conta de chegada aqui. Eu não sei quanto é que é. Aí ele começou a se preocupar com relação a empreitada. Quanto é que é um valor interessante para eu contratar uma empresa a partir de mão de obra? E aí tal. Começa a conversar com alguém que tem um pouco mais de experiência nessas áreas, e o cara fala, pô, beleza, então é por aí, entendeu? Aqui desse paramétrico a gente faz a conta de trás para frente, a gente faz do valor que foi de simulação e depois analisa se pode se encaixar a realidade. Se encaixando, dando a garantia de execuibilidade do imóvel, ótimo. Se o cara conseguir uns 100 mil a mais, a gente conseguir chegar também por meio da PCI, aí é o melhor dos mundos. Então, nesse caso, não vai sair direitinho as parcelas, os desembolsos, os valores realmente foram executados. Exato. Pode falar. Vocês fazem a base de preço SINAP da região? Eu acabo colocando SINAP para você ter, de fato, o construtor ele precisa ter a obra dele na mão, né? Tem inclusive a obra na mão aí que vai ajudar muito vocês nesse sentido. Então a gente coloca um SINAP para poder te dar um norte, até para você saber se essa obra ela é exequível ou não. Mas no decorrer da obra ou nas suas próximas obras, o que a gente sugere é que você vá substituindo esses preços pelos seus preços, pela sua negociação. Você vai negociar com seus fornecedores, vai conseguir teu preço. Se tu pegar essa planilha, jogar lá no obra na mão e continuar trabalhando com ela, você vai cada vez trazer mais para a realidade, entendeu? Pergunta assim, porque já que ele é a primeira, você chegando por uma... É porque nenhum orçamento ele vai acertar, né? A gente já está na linha, a gente já tem algumas coisas que sabe que no SINAP ou tá maior, tá menor, a gente consegue adaptar. Ele não, já que é a primeira dele, ele vai ter exatamente, e se torna um desafio interessante a tua obra, porque se tu tem uma linha imaginária de preço, pô, imagina se tu para realizar esse serviço, tu tem esse parâmetro e tu tá conseguindo executar por menos. Isso é muito legal. Agora imagina tu começa a pegar 2, 3, 6, 10 serviços que tá tudo ficando acima dessa linha. Vai começar a ficar preocupante. Então, a gente passa o orçamento para você, que vai ser o quê? A PCI ela não vai quantidade, é parâmetros, são incidências percentuais ali. Então, quando a gente elabora um orçamento com base nos projetos, ela já tem todos os projetos, ela vai passar para a gente e vai fazer um levantamento de todo o quantitativo e, se brincar, o preço, nesse momento, é o que menos importa para ela. Se eu der uma referência para ela de SINAP, agora ela vai ajustando. Ó, estou vendo aqui que o custo metro cúbico de concreto no SINAP está tanto. Ela vai negociar com o cliente dela, ela sabe que não pode passar daquilo ali. Se passar, vai começar a deixar um sinal de alerta para ela ligado. Mas aí você também aceita se eu quiser contratar você e eu te entregar o orçamento que eu fiz com toda... eu tenho uma... Sim, a gente pode fazer. As cotações que você vai levantando, a gente coloca isso, vai tornar o teu orçamento cada vez mais real. Porque isso aí vai ser uma consultoria particular, o nome já está dito. Se você conseguir trazer mais informações, a gente pode alinhar um serviço que seja encaixado para a sua necessidade. Ah, pronto. Não é Exatamente. interessado. A gente analisa a situação de cada um. Aí você vai percebendo que a coisa vai ficando profissional, entendeu? Aí você tem que começar a ajustar a tua cadeia de suprimento lá dentro da obra, tem que gerir bem planejamento, se faltar. Não, ele está mandando o estrutural, ele falou que ia terminar essa semana, hoje é sexta-feira, deve estar mandando aí. Uma semana que ele falou disso. Pois é. Então, pessoal, aqui é um estudo de caso, tá? Que a gente está desenvolvendo. Para vocês terem ideia, a gente conseguiu chegar nessa PCI aqui, no valor que ele desejava, e não chegou nem perto da questão do CUB. Ele não vai ter nem dor de cabeça com o CUB, mesmo zerando a entrada. Entendeu? Foi ótimo. Então, assim, muitas vezes é o saber fazer, entendeu? E às vezes você também tá pé no chão, porque tem gente que quer, ou o cliente ou o construtor, que quer também que aconteça um milagre, né? O cara quer construir, pô, num terreno do tamanho de Natal, não quer gastar nada e quer botar tudo lá no financiamento, não dá. E eu não sei se foi nesse caso, Luiz, ou foi no outro cliente, que ele meio que tentou iniciar a elaboração da PCI e passou. Eu estava comentando com o Luiz, porque basicamente todas elas a gente conversa os dois para ver a melhor estratégia. Aí quando eu recebi isso aqui, como ele já estava com contato com o cliente, eu disse, rapaz, se ele fosse desse jeito, ele ia perder muito.
algo em torno de 45 mil. Eu não sei se era esse caso, mas porque não distribuiu dentro dos campos que era bom, a caixão de BDI, vai ser com construtora, não é? Então tudo isso aí a gente alinha. É experiência. Que às vezes, pronto, já teve um caso aqui. O Thiago deve ter falado bastante com você também. Vai começar a pegar para as obras que a gente vai incluir essa baliza mais detalhada. Você sobrecarrega o nível da PCI e o dinheiro acaba morrendo porque você poderia colocar no lugar até para adiantar. Eu vou até falar. Mas isso é lapidação de que está evoluindo. Vou falar agora sobre um outro caso, tá? Assim, vou só concluir aqui a questão desse tipo de trabalho, que é o que é a nossa entrega. É uma planilha, né, uma planilha com a proposta muito mais específica. A gente consegue maximizar os lucros da obra, porque a partir do momento que a gente consegue, por exemplo, zerar uma entrada, cara, muitas vezes você não precisa de fato zerar a entrada, você pode tentar barganhar alguma coisa lá com o teu cliente, mas você vai ter muito mais margem, né, para isso. A gente consegue prever várias falhas, tá, pessoal? Porque como a gente está falando, a gente tem acesso aos documentos, tem acesso aos projetos. Então muitas vezes eu consigo olhar, já a gente tem um olho tão clínico, tão viciado, porque eu faço análise pelo banco todo dia, que eu bato o olho e eu já consigo ler muita coisa. Então a gente tendo acesso a projetos, documentação e a própria PCI que ele desenvolveu, e lembrando que assim, a gente não necessariamente precisa fazer alguma coisa. A gente pode fazer, por exemplo, uma pré-análise. Luiz, eu já fiz tudo, não precisa você fazer nada. Só queria que você fizesse uma pré-análise. Se você estivesse fazendo um trabalho pelo banco, ia passar ou não. Isso já é uma ajuda. Porque se tiver tudo ok, ou se tiver algo para acrescentar, você já ganha tempo. Aqui, né, o ganhar tempo. Fluxo físico-financeiro, muitas vezes a gente corrige isso. Vou mostrar agora em seguida um caso também lá de São Paulo. Essa documentação de você dessa entrega, Luiz, é a que está dentro do site Minha Casa Financiada, que faz o contrato lá pelo site? Não. Essa aí é o seu contrato e você formaliza. Isso, tá. Aí você formaliza individualmente. Exato. Fluxo físico-financeiro, isso que você falou, de você distribuir a questão do fluxo financeiro, a gente está com um caso, vou mostrar ele agora para vocês, um cara lá em São Paulo também, que vai fazer em Ice to Free. E o fluxo de caixa é totalmente diferente. Eu tive que pegar as incidências do fim da obra, deixar ela no mínimo para jogar as incidências máximas em cima. Por quê? Porque a obra é toda feita fora, né, fora do canteiro, na fábrica. O investimento é muito maior, ele precisa dessas medições iniciais muito maiores, então isso também a gente consegue já induzir que ele não ia ter a maturidade para perceber isso. Ele ia sentir no bolso na hora da obra. Ele ia, sei lá, fechar. Como a PCI ela é só um monte de chute, um monte de informação lá que o cara faz só para chegar, vamos supor que ele botasse lá no índice paredes e painéis, se ele botasse 50 mil nesse item, mas só para mandar ele fazer os fechamentos de lá de cima, ele ia gastar 200 mil. E aí o cara da caixa só paga depois que ficar tudo fechado, ele não vai pagar. Se tiver 50% das paredes executadas, ele vai pagar 50% de 50 mil, só que tu já gastou 100. E tem que pensar, entendeu? Essas estimativas, as incidências que o Luiz está falando, que vocês sabem, lá no item de 1 a 20, lá no PCI, elas são feitas baseadas em uma amostragem, em geral, grande parte, ou se não for totalidade, de alvenaria convencional. Então, assim, o convencional ele vai ter diferença do não convencional, do inovador. Então, a gente tem que saber disso aí, porque senão a obra para por conta disso. Esse é um caso muito crítico. Como é que eu vou trabalhar na fábrica, produzir tudo, eu não vou medir R$1? Está tudo pronto, chegar lá é só montar. E aí? Vou ficar no quarto mês parado, a obra sem subsídio. Vocês que são do Banco do Nordeste, já fiz alguns processos pelo Banco do Nordeste, acontece isso. Eu tive lá em Natal, fiz uma da promo de companhia, PIC, e o cliente englobou, fiz o orçamento para ele, fiz a documentação tudo para ele pegar, né, o financiamento por lá. E ele incluiu todos os equipamentos, tipo fornos, algumas coisas e tal. Aí chegou, só que quando a engenheira foi fazer a medição, não estava funcionando para ela. Igual a primeira que eu fiz a planilha, pelo Banco do Nordeste, eu fiz a planilha bem direitinho, né? Que faz um orçamento. Às vezes você compra um piso, compra uma porta, chega na obra, mas não está instalado. Eu levei um papo da porra por conta disso. Porque o piso, a argamassa, tudo lá, mas isso não está instalado, para mim não serve.
tem que dar. Já nessa, eu estiquei o preço em algumas coisas que eu sabia que ia conseguir executar logo, e na visão dela já estava, e em outras, tipo, porta, eu concordo, diminuir, mas só por questão do processo. Já pensando Justamente para mim ter sempre em caixa. Porque se eu não fizesse isso, era outro pau. O Elton. O O Elton, a gente percebe o seguinte, por exemplo, vocês estão aqui hoje tentando se qualificar, isso vai se refletir na qualidade da obra de vocês, na qualidade do atendimento, né, do serviço, e nessa questão de tornar a coisa cada vez mais profissional. O que a gente percebe é que, sinceramente, tem obra que eu chego para fazer uma história pelos bancos, que é a sensação que faça que o cara acha que vai passar qualquer coisa. E não é assim, entendeu? Não é qualquer coisa que vai passar, não é qualquer coisa que o teu cliente vai ficar satisfeito, o cara vai te processar amanhã, vai ter dor de cabeça, o cara vai processar, pô, entendeu? Então, assim, hoje eu coloquei na minha cabeça, estava muito ainda o procedimento que era na PFUI. Como a PCI é nova e as obras de hoje vai começar a rodar a PCI. mas é a mesma coisa. Como é que é a questão das medições? Tá? As medições é exatamente um pouco disso que a gente está falando. O engenheiro ele chega na obra e ele paga tudo que está. Pronto. Se eu cheguei lá, eu sou o quarto engenheiro. Se eu sou o quarto engenheiro. Porque a prefeitura tem trabalho, né? Ou Ele não vai olhar para o PFUI não, é para você. O que acontece é o seguinte, eu vou jogar na medição, certo? Quando chega lá, eu verifico que eu já tenho 100% da fundação, tem 100% da alvenaria, e tem 20% do esgoto, 20% de água. Aí eu coloco lá todas essas informações do RAI, que é o relatório que a gente emite para o banco. Quando ele for preencher lá, ele vai pegar o RAI anterior e vai ver quanto é que foi pago. Vamos supor que a terceira medição, até então, foi pago 30% do valor da obra. O percentual que eu encontrei foi 35%. Você vai receber 5%. Isso independente da ordem da PCI. Mas isso É simples assim, ele vai chegar lá, vai verificar o que está executável e vai pagar a diferença. Hoje eu estou assim, então. Não, toda a vida foi assim. Sempre foi É assim. porque assim, na performance é mais destrinchado. Alvenaria, até que uma alvenaria vou ter isso, revestimentos internos. A PFUI. Isso, na A PFUI, PCI já o revestimento sério, a PCI o chapisco, tem o embolso. Tudo bem, mas Por exemplo, se eu se não ele tiver 20%. iniciado o investimento, Quando você o engenheiro ele vai estimar esse valor. Mas o engenheiro ele não vai em todas as medições. Não vai por Só a partir, medições. acho que é 35, A 30 e a 85. e a 85 ele vai. O As resto outras já- ele vai ver pelas fotos. Pelo Então relatório. ele mensura da mesma forma. Se eu tiver, tipo, impermeabilização só de fundação, Pronto, aproveitando que você tocou nesse assunto, o que é o grande problema que eu percebo que os construtores terem e que é péssimo para eles? Vamos lá que chega a primeira medição. Aí o cara fala assim, ó, pode já botar a laje, que eu vou concretar semana que vem. Os fechamentos aqui também já estão bem atentados, tal. Dá uma ajudinha aí. Aí o engenheiro, muitas vezes, de forma errada, quer ajudar, aí ele coloca lá coisa que não está executada na obra. Daqui a 30 dias, se você for medir, às vezes a medição vai ficar muito baixa, geralmente vai ficar baixa, porque você não teve evolução. Eu já peguei casos de não ter evolução, ou involução, teoricamente, o cara tem coisa medida lá que o engenheiro botou, o cara tinha nem executado, nem o cara executou. Entendeu? Então isso é ruim para o engenheiro. O engenheiro e o construtor às vezes fica nessa ânsia, aumenta a minha medição. Por exemplo, você adiantou as duas parcelas. Vamos supor que você conseguiu o adiantamento de 20% da obra. Quando você vai pedir medição? Hoje é a terceira, é isso que eu estou falando. A PCI e o relacionamento que a gente tem com a Caixa, você não precisa seguir à risca aquele cronograma. Você a qualquer momento você pode pedir medição. Certo? Só que o que é terceira? A terceira pode ser 21% ou pode ser 50%. É o que acontece aí, Vai pagar essa diferença. Eu estou muito já foi a primeira medição por 100%. só não desce dentro do cronograma, eu falo, porque eu sei isso.
Então o que você precisa fazer? Você precisa depois que tiver esse. Ó, pessoal, vamos concentrar aqui, ó, a questão dos casos de adiantamento de parcela. A primeira petição que você vai pedir, supõe-se, né, é sugerido que você peça com 25% de obra pronta, 30% de obra pronta, porque você só vai receber a diferença do que você já adiantou, entendeu? Então o que acontece às vezes é o cara já gastou o dinheiro todo de forma irresponsável e aí ele começa a fazer conta. E aí quando chega lá na PCI, caramba, tá 19 e eu já não tenho dinheiro, eu quero mais dinheiro da caixa. Aí o engenheiro chega lá e meu amigo, pelo amor de Deus, ó, essa laje já vou concluir aqui, bota alguma coisa para ver se sai 5, 10 mil reais para minha obra. E por que acontece isso aí? Então às vezes o cara cai no erro, ou ele quer ajudar, ou faz até coisa errada, que não se Por que sabe. acontece isso aí? Porque tem falando, tá pessoal. Aí por que acontece isso aqui que a gente está falando? A gente às vezes tem uma tendência de eu vou adiantar a parcela, Eu sou uma pessoa contrária a isso, quando eu vou fazer a petição. E a oriento quem está lá dentro, eu também não faça. E por quê? Porque é isso, a pessoa às vezes não, ou o que aconteceu, dois casos. Ou ele quando foi elaborar a PCI, ele não ajustou as incidências da realidade dele, ou ele botou um valor que não tornava execuível o imóvel. Ele só tem 500, mas eu acho que eu vou gastar uns 580 mil. Ele está sentindo o rombo logo na segunda, no terceiro mês. Ele não vai tirar esse prejuízo. Então, assim, você ficar nessa forçando, é melhor você começar certo a parte de custos. Qual era o conveniente para essa isso? É assim, a distribuição é dessa, vamos seguir o jogo. Se não, deixar fazer conta. Aí começou a fazer conta, não deu certo. Fazer conta não é fazer conta na hora da profissão. Depois de levantar da parede, meu amigo, é só agora tocar, respirar e no final vou pegar o dinheiro de volta. Exato, vou dar uma adiantada aqui, pessoal, porque eu dou o horário que eu digo falar entre 10 minutinhos para a gente adiantar. Vou deixar o Thiago falar sobre negativa e Diego está mandando isso aí. Agora. Seriam as consultorias particulares, tá? Aí o cara, pô Luiz, esse cara dos 5 mil lá, o Michel de São Paulo, vou falar do caso dele, ele falou, Luiz, CUB, padrão alto, 2.500. Não tem a menor condição de eu executar uma obra aqui. Essa obra que eu vou entregar para obra que depois de pronta vale 8 milhões, pô. Só tem no loteamento lá tem terreno vendendo a 4 milhões. Como é que eu vou fazer uma obra dentro do CUB? Aí ele mandou um projeto de 3 pavimentos, pub lá embaixo, piscina, não sei o que e tal. Casa de novela, né? Não, beleza, manda pra cá, vamos ver o que a gente consegue desenrolar. Então percebam que é algo totalmente específico. Não tem como fechar uma consultoria com um cara que não seja dando a mão pra ele, conversar com ele praticamente todo dia e a gente ir tentando evoluir e atingir os objetivos dele. Então, nesse caso, o que a gente precisa? Conversar todo dia, o tempo todo. Tá? Qual era o caso do Michel? Olha lá o projeto dele, 3 pavimentos, padrão, luxo. No CUB não tem padrão, é padrão baixo, médio e alto. O caso dele já extrapola. O imóvel que ele estava, depois de pronto lá, é um imóvel de 5 milhões, terreno quitado, o custo por metro quadrado dele estava em torno de 5 mil reais para poder. Ele falou, bicho, não é nada de outro mundo, não. Não tem como fazer com menos do que isso. Não é que eu estou aqui querendo ganhar o dinheiro com uma obra só. Só que o CUB é 2.500. Como é que eu vou conseguir convencer o banco de que o custo dessa obra é o dobro de um padrão alto? A nossa tarefa era essa. A PCI dele tinha que chegar em 3 milhões, porque é uma construção de 600 metros quadrados. Era o caso lá que eu te falei do Light Steel Frame. A gente teve que também fazer todo um estudo de fluxo para poder antecipar e chegar na questão de os serviços mais caros estão no início da obra, ao contrário de uma convencional. E ele queria antecipar a parcela, porque mesmo fazendo esse fluxo, como o Thiago falou, as incidências ela não é para esse tipo de projeto de Light Steel Frame. Então, mesmo as incidências mínimas, por exemplo, eu chegava lá em superestrutura. Uma casa de Light Steel Frame, você não tem um gasto tão alto com superestrutura, você gasta com concreto armado.
Então, mas mesmo assim, mesmo a incidência menor, eu trazendo ela para ficar lá pertinho para sair da incidência, ainda era um custo muito alto na obra. Eu falei, Luiz, eu preciso de grana no começo da obra, porque a primeira coisa que eu fecho é com a fábrica e eles já vão me mandar produzir. Então eu precisava antecipar isso aqui também. Então o que a gente desenvolveu aqui nesse projeto? O que mais chama a atenção aqui, que o Diego fala sempre, por 5 mil reais por metro quadrado. O que eu faço? Pessoal, basicamente o que a gente tem que fazer nesse caso é mostrar para o engenheiro credenciado que ele precisa ter uma visão um pouco mais criteriosa desse índice aqui, ó, do CUB. O CUB ele é adotado através de uma norma, tá, brasileira, e ela tem toda uma especificação do que está incluso nesse valor de 2.500 e que 99,99% dos processos que vocês derem entrada, os engenheiros eles vão olhar e vão pegar o valor que tem lá na PCI, vai ver quanto é que está a PCI, tem 3 milhões, 3 milhões. Dividido pela área, dá quanto? Já dá 5 mil reais no metro quadrado. Então é 5 mil reais no metro quadrado, eu não pago, enquanto não funciona. Entendeu? Porque não tem qualquer justificativa. Se a norma diz que o padrão alto é 2.500, como é que eu vou pagar algo além disso? É aquilo que o Thiago falou, o cara precisa de respaldo. Eu não vou botar a minha mão aqui, meter a minha caneta para ajudar o bonitão aqui e vou arrumar problema para mim. Agora, se ele me ajuda a tomar essa decisão, se ele me apresenta uma documentação técnica me mostrando que não é bem assim, que isso aqui tem alguns parênteses, algumas coisas para a gente olhar, aí eu fico com subsídio, pô. Entendeu? Eu não sou jogado lá na Copa dos Leões. O cara, pô, não, beleza, me subsidiei, se o banco vier me questionar amanhã, eu digo, não, tá aqui, ó, está tudo tecnicamente embasado, eu não estou ajudando, não estou favorecendo ninguém. Então, o que basicamente o CUB fala? O CUB ele lista podemos dizer, um projeto modelo, um projeto geral que tem esse custo, que vai gerar um padrão alto. Então ele fala da área média que esse imóvel vai ter, qual o padrão de acabamento que esse imóvel vai ter, qual o tipo da estrutura e tudo mais. Então ele tem de fato uma lista de todos os itens que essa construção padrão de R$ 2.500 por metro quadrado ela tem. E o que a gente faz? Mostra para o banco, para o engenheiro credenciado, que o padrão dessa casa não é compatível com esse. Ele é maior. E aí, quando eu coloco para o banco lá que a área, se não me engano, no padrão alto é de imóveis até 250 metros quadrados, o dele tem 600. Tá? Então, você quantidade de quartos, quantidade de banheiro. Banheiro, todo mundo sabe, gasta muito mais um metro quadrado de um banheiro, né? Então você tem às vezes um imóvel com 8 banheiros. Então, você vai ter um gasto muito maior. O tipo de fundação. Fundação não está no CUB. Posso ter uma fundação extremamente barata, um solo muito favorável para uma construção de edificação, e posso ter um solo péssimo, um terreno em declive, onde eu vou ter que gastar com uma contenção, um muro de arrimo, alguma coisa desse tipo. E aí, você, quando faz só a PCIzinha lá, está conseguindo mandar esse tipo de informação para que o engenheiro analise essas informações? Se você não falar para o engenheiro, ele não vai levar isso em consideração. O CUB se torna como uma norma, né? Tem seu passo aí, porém, tem uma observação, né? Dependendo disso, pode acontecer isso. Exatamente. Então, 2.500 tem um padrão. Se você for levar em consideração isso aqui, o que eu estou dizendo para o banco? Eu quero que você aprove o meu custo por metro quadrado 100% o valor do CUB. Sabe quanto foi que a gente chegou na conclusão dessa obra aí para o banco? Que o acréscimo era de 20 e poucos por cento. 31. Não, mas depois eu corrigi, porque eu tive que fazer a alteração lá do Light Steel Frame. Sim, aí baixou ainda mais. Então ficou com 20 e poucos por cento a mais,
que é totalmente justificável, esses 20%, por isso aqui. Ele manda uma lista de todo o material de acabamento, que para essa casa aqui, ó, ele gasta tanto com porcelanato, mas o carinha aqui ele vai gastar no material dele muito mais caro. E para o banco, ele não é obrigado a seguir isso aqui para o banco. O engenheiro, ele está sendo pago para analisar tecnicamente a viabilidade disso aqui e mostrar para o banco se essa análise técnica e financeira também é compatível. Então, se o engenheiro chegar lá e falar assim, porra, o cara está me pedindo aqui 3 milhões para executar uma casa de 600 mil. Beleza, ele está me mostrando aqui que apesar de estar dando 5 mil metros quadrados, mas não está tão acima assim, está dando só 20% acima do CUB, e que uma edificação dessa pronta, de fato, vale mais de 5 milhões. Então o cara está pedindo para o banco 3 milhões, mas se ele der um calote para o banco, ele está deixando um imóvel de 5 milhões de garantia, pô, quase o dobro do que ele está pedindo. Então, para o gerente, imagina a felicidade do gerente quando recebe isso aqui, ou CCA, o cara, meu amigo, engenheiro, e aí, velho, aquela casa lá 5 milhões, aprovou, né? Aprovou. O cara tá doido para aprovar, pô. Aí o engenheiro pega e faz, tá muito caro a casa. E é Então fica todo mundo pé da vida, entendeu? um ponto importante, Luiz, é o seguinte, para vocês terem noção, qual banco, às vezes é vantajoso isso aí. Qual o jeito credenciado, se ele avaliar um imóvel de 5 milhões, uma casa de 250 mil, é valor mesmo. Então, assim, ele vai dedicar tempo, você acha mesmo que ele vai dedicar tempo, ele recebe lá no banco por quê? Porque tem demandas em alta rotatividade, em quantidade alta. Então, assim, fazer uma avaliação, o valor que o banco paga, não se paga esse serviço unitário, se paga em volume. Eu acho que ele vai dedicar 2 horas do tempo dele para analisar assim, mas se eu pegar essa conta, se eu jogar para cá, se eu ficar com isso, na conta do cara vai encaixar? Não. Exatamente, ele teria que fazer o que a gente faz de forma prévia, porque o que a gente está propondo para os nossos consultores que vêm lá procurar a gente é que eu prepare toda essa discussão e já dê entrada, porque como o Tiago está falando, seria como se a gente esperasse do engenheiro credenciado fazer essa conta toda e ele não vai fazer, ele não é pago para isso, entendeu? Então o que eu faço é já entregar tudo pronto, quando o cara dá a entrada, vai chegar na mão do engenheiro lá um monte de documento que ele já vai estranhar e fala, pô velho, esses documentos aqui não são padrão, o que o cara está me entregando aqui? Aí tem lá na capa, nota técnica. O cara, pô, quando ele for ler, quando ele for ler, ele vai ver assim, pô, tem um cara que está me explicando aqui que o custo de 5 mil ainda está barato. Basicamente, lá dentro desse documento está falando assim, ó, 5 mil ainda está barato para fazer essa casa. E que no mínimo esse cara tem um conhecimento aprofundado, porque ele está citando norma, ele está pegando todos os itens da norma e ele está me deixou encurralado, eu não tenho agora para onde sair. Acertou, miserável. Exatamente. Vai fazer basicamente essa expressão. Então, esse foi o caso do Michel. O produto final foi a PCI o cronograma atendendo as expectativas dele, para que ele possa atender o cliente. E ele já fechou com a gente. Ó, Luiz, pergunta lá para o Diego se financia lá no MCF, que eu estou com um caso que o cara vai comprar esse terreno lá de 4 milhões. É casa para 15 milhões depois de pronta. E eu quero financiar também lá free e tal. Vamos nessa. Já fiz esse aí já deu algum? Esse aqui não. Tá Não tem aguardando. para ele, a gente está também aguardando. A nota técnica, que essa aqui é a cereja de bolo, né? Onde a gente manda explicado lá. Consegue maximizar os lucros da obra, a satisfação do cliente dele, porque o cara, pô, imagina o cara receber uma notícia assim, não vai fazer uma obra de 3 milhões, mas não vai precisar botar nem um centavo, não. Então o cliente, mesmo um milionário, ele vai estranhar. Pô, que esse construtor é diferente, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. E o conhecimento, né? Porque assim, quando a gente faz essas consultorias, gente, são reuniões e reuniões e análise, fecho. Não, amanhã eu te dou uma resposta e tal. Cara, esse cara vai fazer isso aqui uma vez, ele não vai precisar fazer mais 2, 3 vezes, né? Então você pode numa segunda ainda estar um pouco inseguro, querer a gente tá do lado ali. Imagina, nesse caso acho que a gente cobrou 3 mil reais para ele, o cara, a PCI dele lá estava 1.200.000 e pouco. O quanto ele maximizou no lucro dele
E o quanto de conhecimento ele não adquiriu aí investindo R$3.000, a gente passou 2 semanas fazendo isso aí. Por isso que a gente fala que de fato que a gente compra lá é algo simbólico para poder também tornar acessível. A maioria dos casos o construtor não tem grana, está tentando justamente vender essa ideia do vou zerar a entrada, vou não sei o que, o cara não tem grana para investir, então não adiantava nada eu comprar, como ele falou, 30 mil, mas não ter, né, como executar. Então é isso. E outras necessidades também ainda, né, que a gente não pode achar que essas consultorias, pessoal, elas vão servir só para quando o cara quer aumentar o custo por metro quadrado. Mas tem várias situações, tá, de documentação. Quase todo dia eu recebo certidões e papelada, cara. Ei, passa, não passa, vou tentar o quê? Você pode financiar isso, pode financiar aquilo. Meu amigo, peraí, tem que... Mande tudo com calma que a gente analisa aqui. Infraestrutura do terreno, né? Meu terreno aqui tem condição, ele não é pavimentado, financia, e esse declive, e esse aclive, e com drenagem assim, e esgotamento, fossa sumidouro, pode, e se não for, aqui o município não aceita isso, aceita aquilo. Teve um cara no Maranhão, o meu loteamento aqui, eu estou procurando, não ouvi ninguém dizer se a Caixa financia aqui, ninguém tem casa financiada, e eu não sei se tem alguma proibição pela Caixa. Aí a gente entra em contato com os nossos colegas desses outros estados, como vocês viram, a gente tem aluno aí, mais de 3.000 alunos, que são hoje colegas de trabalho nossos, credenciados, eu tenho muito orgulho disso, mas que a gente passa um zap com o telefone, velho, tá em Maranhão, atende um cliente nosso, então me dá tal informação, a gente consegue fazer isso de forma muito rápida. Especificidades do terreno, especificidades do loteamento, especificidades da sua obra, do teu projeto, né? Como eu já citei, o custo por metro quadrado, e essa questão também de PCI, orçamento, né? Tem muita gente que tem que se ligar nisso, PCI não é orçamento, cuidado para vocês não acharem que o que vocês estão pegando com o banco é exatamente o que vocês vão gastar, ou que você vai ter um fator X de lucro e o que sobrar é teu, não, pessoal. Vistam em orçamento, tá? Tentar dar um chute um pouco mais na direção do lucro. Pronto. Esse aqui é o terceiro e último caso que a gente trouxe como consultorias que a gente presta. E só para introduzir essa questão que o Luiz falou, eu sou suspeito a falar porque o serviço é para a gente, mas eu posso até afirmar que 100% dos casos, o investimento que ele faz para a gente, que não é algo como vocês já estão vendo, a gente reverte e muito isso aí dentro da obra, que vocês já estão começando a perceber. Esse é um dos casos que não reverteu para esse primeiro caso, que eu vou falar, mas reverteu já no segundo dentro do mesmo loteamento. Por quê? A gente atua aqui na UTI, o construtor está na UTI, ele já tentou aprovar o processo de construção do financiamento e ele teve um imóvel negado. Por que é ruim essa situação, mas ainda assim é o caso parecido com o de Cíntia também. Mas não é o teu, depois tu pode falar se é alguma coisa em relação a esse meu processo. Por que é ruim essa situação? Eu fiquei em relação ao valor de mãos atadas porque ele elaborou uma PCI baixa. O que acontece? Lembra que eu falei que o trabalho do engenheiro credenciado tem volume? A avaliação também é em volume. A grande maioria deles não fazem uma boa análise de mercado para o condomínio, por exemplo, que você está fazendo. Ele faz uma amostra em vários condomínios. E essa amostra em vários condomínios, dependendo do valor que você precificou ou apresentou, ele pode ficar mais baixo do que a realidade. Então, assim, como ele teve vários erros na PCI, inclusive em relação ao custo, o cara também já avaliou o imóvel a quem? E para o cara mudar esse valor que ele já projetou é difícil. Mas no mesmo condomínio, ele está aguardando a documentação para fazer conosco, ele vai fazer esse imóvel, eu acho que 100 mil a mais. 100 mil a mais. Porque ele fez errado na primeira, não dá para ele brigar. Eu tenho certeza que ele não podia mais perder tempo, ele ia perder o cliente, já estava com um prazo já corrido, e uma primeira negativa. É ruim porque se for para a segunda instância, que é dentro do próprio banco, demora mais ainda e poderia ter perdido o cliente. Então, nesse caso, ele fez uma obra
praticamente enxuta, com risco de botar um pouco mais, e ainda é bom porque ele vai vender. O cara ainda vai vender se for uma situação boa. Se fosse para revender para o cliente morador final mesmo, ele talvez não ia ter o lucro dele. Então, o caso que a gente vai trazer para a gente precisa entender, em todos os casos, a análise dos credenciados é genérica, mas o seu projeto, o seu cliente é particular, é seu. Então a gente precisa conhecer, até para fazer um trabalho mais eficiente possível, né? Dentro da necessidade. Ô, Tiago, só uma observação que a gente chamou a atenção aqui no slide anterior da questão do prazo. Não sei se vocês sabem, mas se vocês derem entrada no processo, o processo for analisado pelo banco e esse laudo vier a ser levantado algum tipo de pendência, porque nessa primeira etapa ele não é nem negado, ele chama de PET, é uma sigla que ele lista umas pendências e ele lista aquelas pendências uma forma de dizer assim, ou você corrige isso, né, ou vai ser negado. E você tem, pelo normativo do banco, você tem um prazo de 10 dias para poder responder, atender essas pendências. O que às vezes acontece é que os credenciados, assim como eles atrasam as demandas, por exemplo, eles têm 5 dias para realizar a demanda. É comum, às vezes, você pegar lá, o cara só vai lá por 7 dias, 10 dias, às vezes tem uma rota ali de demanda. A gente mesmo acontece também porque a gente atende em vários estados e não consegue estar com 100% dentro do prazo. Então, a demanda ela fica em aberto para o cliente tentar atender aquela pendência. Em 10 dias ele é obrigado a não fechar dentro desse período. No 11º dia ele pode simplesmente dizer assim, o cliente não atendeu, inviável. O que acontece às vezes é que ele não toma essa decisão no 11º dia, às vezes 15, 20, às vezes ele vai só lembrar de fechar essa ordem de serviço no final do mês, porque ele precisa, para poder receber do banco, ele precisa concluir. Então às vezes o cara, deixa eu ver quais são as demandas que eu estou em aberto aqui, então eu estou com essas 3 análises aqui que os caras não responderam. Aí se o cara for legal, pelo menos a gente costuma dar uma ligada pro cara, estou vendo aqui que tem uma pendência já está na tua mão, tem 15 dias, eu vou precisar fechar ela, vou dar mais um prazo de uns 2 dias. Então, o grande problema da negativa que eu percebo é esse prazo, porque primeiro você não tem como saber se o cara vai atrasar ou não, então a gente tem que trabalhar com prazo de 10. E muitas vezes você não sabe identificar o que é isso aqui, ó. O cara manda essa justificativa aí foi o que ele mandou pra gente. Você olha um monte de número de fórmula logarítmica e tal, o cara não sabe nem pra onde vai isso aí. O cara tem 10 dias para resolver. Essa não entrou nem no outro texto, isso aqui foi uma outra parte do outro texto que tem equação. Então esse tipo de negativa a gente trabalha sobre três bases, né? 3 pilares para sustentar uma defesa técnica. É um pilar que vai partir do pressuposto da análise de custo, né? A parte que foi negada aqui o dele, né? O caso que eu vou fazer listar os tópicos, né? Eu venho falando do caso em particular. O laudo dele foi negado, ele tinha um prazo para contestação, poderia perder o processo ou o cliente. Nesse caso ele só tinha 7 dias, porque até tomar a decisão de procurar a gente, ele já perdeu aí uma metade de uma semana, então a gente já tinha um prazo, já não era mais 10 dias, já eram 7 dias. A gente conseguiu ainda atender dentro do prazo dele e as negativas estão aqui, ó, mandou isso aqui, o que veio foi isso aqui, não foi nem entendendo o que está falando. Então a gente decodifica. Essa adequação é mais quem não trabalha com a engenharia de avaliações e não vai entender nada. Não cabe em número exponencial eu, no caso, sou professor de avaliação de diferente estatística, eu consigo fazer a interpretação da equação se ela também apresenta erros. Então é um dos pilares. Tiago, e essa análise é muito importante porque tem gente, pessoal, que recebe o laudo negado, como esse daí, né, que o cara falou que ele extrapolou tudo. O cara não sabe nem quanto foi que o engenheiro avaliou. Entendeu? O cara, tá abaixo, mas eu não consigo entender pela fórmula quanto foi que ele avaliou. Aí o Thiago vai lá, traduz, né, tem uma tecla SAP, e fala, olha, ele avaliou teu terreno em 500 mil. Eu acho que o de 500 mil, o que é essa? Pronto, o de Cíntia foi o caso aí, ele posta, decodifiquei a equação, pronto, aí botei ali na leitura. Aí eu vou explicar por que ele faz isso.
Como eu vim falando, vou só citar os aspectos dele. Ele foi extrapolado o CUB pela leitura do cliente, aí do credenciado, e aí eu, na defesa desse caso e outros também, não tinha extrapolado o CUB. Como o primeiro que o Luiz falou, o segundo não, extrapolou em 20 e poucos %, mas era justificado, e esse também não tinha extrapolado. Mas ele já tinha negado porque ele não fez o preenchimento, não fez uma peça técnica para anexar e induzir que o engenheiro realmente interprete da forma correta, como deve ser. 95%, 90% dos engenheiros, eles sabem o que é CUB, sabem como existe CUB, mas ele não se atenta, que na verdade ele está embasado pela norma, e essa norma por trás tem dezenas e dezenas de páginas para poder caracterizar o que é que vai e o que é que não vai. Então, a situação dele de negativa, né, a gente faz a defesa técnica para o construtor, seria tentar reverter a decisão do engenheiro e identificar possíveis erros técnicos para aí fazer o que meu colega pediu com o nome? O Elton falou. Rapaz, o cara ali sabe o que está fazendo. É isso. Se eu não tiver 100% a segurança do que eu fiz, e se principalmente eu estiver apontando, ó, você errou aqui na equação, tem um erro de forma aqui da parte técnica. Se subir para a segunda instância, vai ter uma falha técnica do segundo credenciado. Então reveja os pontos, porque senão você também está me prejudicando, mas você também pode se prejudicar. Então é aí que a gente que mora o grande segredo. E não é o intuito físico, não é prejudicar nenhuma classe a outra. É que realmente seja justo o trabalho e que realmente cliente, banco, credenciado e construtor estejam alinhados com seus direitos e seus deveres. Todo mundo está bem casado nisso aqui, o processo roda. Eu sempre atuei dessa forma, o Luiz sempre atuou dessa forma, atuando como credenciado, atuando como assistente técnico, sempre prezando que todo mundo esteja com o seu direito não ferido. O construtor, em obra de financiamento, é o elo mais fraco. Do mesmo jeito que você falou que o cara não vai... Aceita, o pessoal só aceita e cala porque ele tem que aceitar. Parece que está preso a um determinado banco. Eu acho que isso é errado. Do mesmo jeito que o cara não vai querer se expor e nem fazer uma vírgula a mais, vou fazer conta de PUB aqui não, quanto é que dá menos fundação, menos isso, menos aquilo. Ele também não vai querer se expor para o momento que ele recebe uma documentação técnica, se aquilo ali de fato, ele negou o laudo. Aí você apresenta uma contestação e diz assim, não, meu amigo, você não deveria negar não, por conta disso, daquilo. Ele agora vai repensar 2, 3 vezes, será que eu errei mesmo? Porque se esse erro for detectado pelo banco, eu vou me prejudicar. Ele pode inclusive sofrer processo administrativo lá dentro, ser descredenciado, né? Porque imagine você chegar para o banco e falar assim, ó, não aceito esse imóvel de 5 milhões aqui, onde o banco vai ter um retorno maravilhoso e você está lá, metendo a caneta. Então o cara vai pensar 2, 3 vezes se ele vai manter aquela negativa ou não. Por causa de 20 mil, 30 mil, você aprovou um processo de forma errada ainda. Resolveu o diferencial? O diferencial não deu feedback, não. Mas ele é o caso que vai estar com o segundo, que está limitado em relação ao valor, mas a defesa técnica foi plausível sim. A defesa foi para o valor mais baixo. Aí eu estou aguardando a resposta dele. É bom mandar uma mensagem para saber como é que ficou. E aí no seguinte, eu sou da seguinte conclusão. Depois você faz o trabalho, se o cara não veio reclamar, é porque normalmente deu certo. Então acho que é isso aí. E os caras vão pensar também em questão do volume agora, né? Se vai continuar só querer aqueles menores que ele sabe que é mais fácil passar aprovado e vai repensar ou chegar uma questão dessa. Não, e esse não era nem cantado, esse não era de 5 milhões não, se eu não me engano era 600 mil. Esse aqui é o mais mas ainda assim, se você for parar para pensar, rola muito processo, mesmo aqui, aquisição e construção, do verde amarelo, imóvel de 100 mil, 150 mil, passa muito. Então quando um gerente vê um imóvel de 600 mil, ele já está dando menos peixe. E as metas dele, do gerente do banco, você já sabe. Porque é SBPE, entendeu? Porque o verde amarelo não entra nas metas dele. Mas qualquer SBPE entra.
Então qualquer coisinha acima de 200, 300 mil... E é mensal, as metas às vezes mensal, o cara fica doido para E principalmente quando tinha final de mês. Conforme o valor do imóvel? do quê? O valor de O você valor muda? Não, porque assim, valor não, do serviço da gente, Felipe. Não, em geral, a gente precifica muito em relação ao quê? Ao tempo de dedicação de hora técnica da gente, em todas as atividades, que é consultiva, atividade consultiva. Se o teu projeto tem 4, 3 lajes, logicamente, às vezes eu vou passar mais tempo para analisar todas as peças dela do que um equipamento técnico. Qual é uma média de prazo que vocês dão para dizer assim, olha, Flávia, está aqui no teu processo, já está todo pronto, já está na caixa e tu vai dando um relatório para a gente de acompanhamento, do jeito que a gente vai Não, geralmente ele é rápido. A gente, para você ter ideia, os processos que a gente tem feito aí, nesses casos, é na faixa de 2, 3 mil reais que a gente tem que cobrar para essas consultorias. E as consultorias não podem demorar mais do que uma semana, não. A maioria dos casos tem que ser coisa muito rápida. Então a gente não é só a gente, tem equipe lá na empresa, já coordenado em 10 estados. Então quando a gente está meio sobrecarregado, a gente pega aqueles casos mais complexos, mas a gente tem mão de obra para então 2, 3 dias, 5 dias, uma semana. Está trabalhando mais da semana, porque dentro da semana eu não sei. Agora quando se trata de você estar perguntando o orçamento, para almoçar uma obra, é o que leva mais tempo, mas você também não está precisando agora. Mas se você está na parte de financiamento, você quer dar, no caso do Gustavo, foi esse, ó Luiz. Eu quero financiar depois de dar o orçamento. Então eu estou trabalhando no orçamento dele com calma. A defesa, a elaboração de peças, o terceiro e o primeiro que a gente apresentou são bem mais rápidos. As consultorias vai depender de cada caso, é particular, como o próprio nome, né? Mas vamos lá. 3 dias no fundação. Que era o caso de negativa, ela tinha que ser para ontem. Aí a gente trabalhou em 3 dias. Inclusive eu falei com ela no sábado, eu estava indo para a praia, foi isso. Olha, tá lá, eu queria falar contigo antes, porque no início, quando a gente discutiu eu e o Luiz, eu disse, caraca, tá muito ruim, porque se eu não me engano a equação, tinha uma falha em uma das equações, tendo na prefeitura. E eu disse, rapaz, tá um pouco difícil, mas quando a gente começou a trabalhar, velho, eu disse, tá muito, mas muito bem defendido isso aí. Aí eu fiquei feliz, como estou agora também, eu estou me arrependendo, que realmente eu gosto Eu disso. estou louca que saia o positivo. E aí eu liguei, eu disse, só preciso só falar contigo antes para explicar. Mas você ligar e vir almoçar de novo aqui. Passei uns 15 minutos no sábado ainda conversando com Cíntia, mas graças a Deus estou ansioso para saber a resposta também. E aí o seguinte, só para concluir, quando a gente vai fazer uma defesa técnica, a gente trabalha sobre 3 pilares, como eu vinha falando. Documentação, porque eventualmente existe pendência de documentação e em não raros os casos, os documentos que são solicitados são documentos além do que realmente o banco exige, tá? Documental, parte técnica e uma parte de custo financeiro. Custo é essa análise de CUB, como é que melhor enquadra, se ele fez a análise correta, como a gente preparava a PCI, vamos dizer assim, a gente faz um recálculo para mostrar que a análise não é assim. E a outra técnica é a parte da forma, quando vem aquelas equações que ninguém entende, eu consigo entender porque eu trabalhei desde 2012 fazendo isso aí, né? Então, assim, eu consigo decifrar se existe um erro lá que nasceu na fórmula que possa indicar que ele precisa rever a equação de regressão dele. E essa equação de regressão ela é cobrada. Se ele estiver avaliando imóveis padrão Alphaville, um condomínio de menor volume, os valores que estão aquém, o banco pode dar uma puxada muito. Eu queria até fazer uma analogia, mais ou menos, pessoal, quando a gente se depara com uma briga jurídica, né? Às vezes o direito do cara é bom, mas do outro lado tem um advogado melhor ainda e ele consegue reverter a situação, porque é técnico, é argumento técnico. Então a gente às vezes vai defender o seu interesse. Luiz, como é que tá? Cara, a tua situação não tá muito boa não, mas a gente vou procurar aqui um ponto, é assim que o trabalho do consultor, o advogado faz, ele faz a mesma coisa. E no desenvolvimento às vezes fica melhor do que a gente faz, que é o caso de Cíntia. É o jeito estimado. E tem um ponto assim congruente que é no final das contas, todo mundo quer que aprove para poder contratar, né? Então você tem do seu lado a pressão do banco em tipo assim, eu quero dinheiro. O cara tem um crédito aprovado, que é tão difícil, o crime da caixa. Tu tá querendo negar? Né? Não faz E geralmente no caso dos nossos construtores, são
terrenos em bons condomínios, são construções SBP acima de geralmente 500 mil e tal. Então, assim, fica fácil da gente, facilita um pouco mais, entendeu? Essa questão do querer financiar. Quando o historiador estava contra o cliente era um leigo. Quando vocês entram na jogada, ele tem o risco de tomar uma punição e tal. Mas vocês ganham quase todos os estados, né? Então, ele não vão contra vocês. Não é que ele pode ter uma punição. Quando a gente contesta tecnicamente uma decisão do engenheiro, primeiramente vem na mão dele. O banco ainda não, teoricamente, não tem acesso. Ele analisa aquilo ali, concorda ou não. Ele pode, inclusive, manter a posição dele. Não, eu discordo de tudo isso que você faz. Aí a gente não tem ainda um jogo perdido. A gente pode contestar em segunda instância, como se fosse subir para o STF. A gente sobe para o setor de engenharia. Aí o corpo técnico da Caixa vai também analisar. Mas aí ele pode passar por cima da decisão do cara. E aí por isso que eu falo que ele fica numa condição desconfortável. Porque se ele se mantém na posição e se ele realmente está errado, quando chegar aqui em cima o cara vai passar por cima dele e provavelmente vai dizer, amigão, conversar aqui, que você não era para ter agido assim, de fato estava correto, isso passou pela sua mão, além de você ter feito errado uma vez, você manteve o erro, então vai começando a ficar complicada a vida do cara lá embaixo, entendeu? Por isso que é muito comum, quando o cara recebe na mão um documento de alguém que ele lê e fala assim, esse cara não foi qualquer engenheiro que fez isso, o cara está sabendo o que está falando, e será que ele está falando que minha fórmula está errada? A gente faz isso há 10 anos, a gente sabe que como a Caixa paga pouco, aí a gente faz as coisas por volume, os nossos modelos estatísticos deixam um pouco a desejar mesmo, porque a gente faz, não tem tempo de estar fazendo um modelo estatístico, por exemplo, com 20 dados, 30 dados, já atende. O certo seria fazer com 100, 200, ninguém tem 100, 200. Então o que o cara faz? Na hora que chega no ele fala, pô, meu modelo realmente deixa a desejar. Então vai se ele quiser peitar, pode correr o risco de se complicar lá na frente. Se lá em cima mudar, reformular a decisão, ele vai ficar numa situação muito desconfortável. E aí, nós frisando, não é intenção de prejudicar, mas ninguém pode ser prejudicado nessa história. Exatamente. E aí é isso, a nossa entrega para essa defesa técnica, e o último ponto que a gente está apresentando aqui, é defender o interesse do construtor, contestar de forma técnica e efetiva, baseado naquele pilar, nos 3 pilares que eu falei, né, documental, técnico e financeiro, atender o prazo de contestação dentro daquele estimado, e intervir diretamente junto ao engenheiro do banco se for necessário. Como você tinha falado, você pode intermediar, por exemplo, uma conversa com o cara, e aí se existe a oportunidade, nunca foi necessário. Porque de fato, nessas situações, mais vale um documento do que um verbal. Então é isso. Mas o verbal, se for necessário, isso foi isso, se for necessário. Por isso, o cara tá repetitivo, ou então ele perguntou algumas coisas que eu não soube dizer. Não tem problema, me dá o telefone, eu posso ligar para o cara e me identificar como técnico. Opa, amigo, tudo bem? Eu sou um engenheiro da Cíntia, ela me pediu uma mãozinha aqui e tal, ela não está sabendo interpretar o que você está falando. O que você está falando? Não, discordo. Ó. Você já parou para pensar que pode ser por aqui lá, então a gente, se precisar, a gente consegue fazer esse ano também, para poder conversar. 2 técnicos conversando. E a defesa é em torno de 9, 8 páginas, mais ou menos isso aí que a gente geralmente faz, mas é muito particular para o caso. Então, tem que dar um tempo para a gente poder desenvolver, mas a gente trabalha dentro, geralmente, de uma semana, resolve tudo. Bom, pessoal, eu quero primeiramente agradecer a atenção de vocês e não só a atenção, a participação também de todos. Isso aí deixa a gente mais rico para todos, né? Para aqueles que são menos inibidos e às vezes queriam perguntar e não perguntou. Acho que foi grandioso também, talvez, para vocês. Agradecer demais a força que vocês dão, o serviço das parcerias que a gente está tendo. Graças a Deus, a gente está fazendo uma amizade boa, então é uma prova do trabalho da gente está sendo efetivo. Vou ter o contato de vocês no grupo deles. E ele botou aí, né, o contato e a gente, Thiago, Luiz, falar comigo, falar comigo a mesma coisa. Tem e-mail se quiser, e se quiser seguir também o Instagram da gente, eventualmente, diariamente a gente está colocando nossas atividades. Estender também o agradecimento aí ao Minha Casa Financiada, ao Diego, que sempre que pode estar abraçando a gente. É sempre um prazer estar com vocês. A gente se sente da apresentação de vocês aí em relação ao pessoal. Antes do PEC, eles traziam para vocês, em geral, né, no ar, uns conteúdos aqui, tipo assim,
boas práticas do que o cara tem que fazer para não dar problema. Mas eu notei, até pela reação de vocês, que vocês não gostam disso. Eles falavam aqui e tal, 40 minutos, olha, constrói assim, constrói assado, que é melhor, que não vai dar problema. Mas vocês não gostam disso não, vocês gostam disso aqui, que é tipo, o cinto pegou fogo, deu merda, o que é que faz? Vocês notaram isso também, né? A galera fica tipo, se identifica, velho. A gente já fez muita palestra presencial. Desde o início da pandemia, né? A gente, acho que já até tenta se ver, né? Que todo mundo é acostumado no meio online. Mas a gente se sentia muito mal quando a gente, por exemplo, a gente começava a atuar numa cidade nova. Chegava lá, pô, 90% dos imóveis eram negados. E aí a gente ficava primeiro com medo de morrer, né? Porque os caras iam me pegar na estrada e tal. Mas a gente não tem intenção nenhuma de estar reprovando esses imóveis. Então a gente começou a perceber que era melhor a gente levar essa informação, porque o banco não faz isso. O banco não está pouco se lixando se o construtor sabe ou não sabe das regras. O cara acaba apanhando e aprendendo, e aquele construtor mais experiente ele acaba descobrindo como é que é, mas ele não tem acesso a muita informação. Então, de fato, a gente tem sim uma história de processos construtivos e tudo mais. Inclusive, eu acho que um dia eu tenho o desejo ainda de preparar alguma aula, jogar lá dentro da plataforma para aqueles que se interessarem. Mas infelizmente é isso que o Diego falou, Luiz. Os caras querem resolver, eu tenho uma semana para resolver isso aqui, se precisar pagar 10 mil eu pago, e fazer, infelizmente, se você falar sobre mas faz o seguinte, aprende para não fazer errado, a galera não quer não. Porque a galera quer pagar os 10 mil, faltando 2 dias para resolver. É loucura isso, viu? Eu fiquei observando isso assim, quando vocês estavam falando, a galera tudo interagindo, perguntando, eu já vi várias outras palestras dele, todo mundo assim, tipo assim, sabe? Eu acho interessante, mas não entendo. Assim, quando você fala de problema, aí vocês tipo, tudo não acham irado, pô. Isso é muito doido, porque na verdade a gente devia pensar exatamente o contrário, que era como eu não passo por isso, não como eu resolvo depois que eu estou nessa situação. Exatamente, olha só, por exemplo, no meu caso, eu comprei um cliente, mas eu não sabia que eu poderia ter essa assessoria. Até eu tô um cara da GP Júnior. Só que ele me falou que, por exemplo, a gente perdeu 40 reais na PCI. A beneficiada lá foi lá e falou, não, tá muito alto e tal, reduzindo 40 reais menos. O pagamento que chega na feira. Que fala isso, tem o vídeo dele lá falando, tem inclusive depoimentos dos caras dizendo, obrigado Luiz, paguei, estou muito feliz. Pessoal, assim, independente de qualquer coisa, tá aí o telefone. Luiz, eu queria bater um papo e tal, quero saber um direcionamento. Inclusive tem um link de uma consultoria de R$297, que essa consultoria é uma reunião de 1 hora. Eu sinto com você para ver se faz sentido. Luiz, e aí tem gente que fala assim, Luiz, eu quero contratar a consultoria, mas a consultoria é para mim ou não? Aí eu falo, contrata de 297, se você quiser fechar a consultoria, eu bato de 297. Porque a gente conversa, se você diz assim, não é para mim, aí eu também não precisei ficar 1 hora contigo de graça lá conversando, pelo menos fica uma coisa interessante para você e para mim. Porque você vai sempre sair com algum tipo de aprendizado, e que seja um encaminhamento para o que você fazer para frente. Valeu. Pessoal, obrigado por tudo aí, viu? Já encontrou tua missão, tem que falar de problema dos outros.